do que Freud explica, né? Então eu posso dizer com toda segurança que Freud, né, 23 volumes de textos, né, da obra de Freud, que a gente encontra aí pelas livrarias afora, aí, pelo mundo todo, né, nos trazem elementos para simplesmente explicar tudo que acontece. Então Freud explica tudo. Se não, vejamos o que a gente pode começar colocando como explicações freudianas, né? Vamos começar pelo que é importante para a gente, o que é importante para a nossa vida, né? Então, segundo as explicações freudianas, baseadas na observação de crianças, na análise com crianças, na análise de adultos, né? Na interpretação dos sonhos, na observação dos fenômenos humanos, né? da cultura, produção cultural humana, religiões, mitos, contos de fadas, né? Lendas, folclore, né? Biografias, fatos históricos. Então, se você submeter isso ao crivo da psicanálise, você vai conseguir compreender as coisas principais que movem a nossa existência aqui. E a primeira coisa mais importante que move a nossa existência aqui está ligada com a reprodução da espécie, com a nossa própria existência, né? Então, esta coisa é importante porque ela está ligada à nossa própria existência. Se não houvesse a sexualidade, né, nós não estaríamos aqui. Então, nós todos somos subprodutos, né, da sexualidade. Então, Freud explica tudo. Então, vamos então começar desse tudo, vamos selecionar aquilo que é importante para a nossa vida e que a gente precisa fazer, precisa conhecer, né? Então, por exemplo, eu preciso conhecer uma coisa chamada narcisismo, que eu chamo de complexo narcísico, para fazer um paralelo com o complexo de castração e o complexo de Édipo. Os três grandes complexos da infância aí, ó. 1, 2, 3. Complexo narcísico, complexo de castração, complexo de Édipo. A gente escuta, né, frequentemente, ainda hoje, isso é uma tentativa de esculhambar com a psicanálise de Freud bem antiga, dizer que Freud só valoriza o sexo, né? Então vocês vão ver o absurdo que é falar uma coisa dessa. Freud já tinha mostrado isso, né? Mas eu vou mostrar aqui o absurdo que é o sujeito colocar uma assertiva dessa e ver a obra de Freud, né, dessa maneira, porque não é possível, né, digamos assim, uma pessoa que tenha lido pelo menos uns 5 livros de Freud sustentar uma barbaridade dessa, né? Então, por exemplo, os 3 grandes complexos da infância são todos vinculados com a sexualidade infantil e depois de 1920 com a destrutibilidade infantil. E essas duas coisas, a sexualidade infantil e a destrutibilidade infantil, elas são importantes porque simplesmente elas são as ferramentas principais que em conflito, né, entre elas, né, geram a nossa vida, né? A nossa vida gira em torno da pulsão de morte e da pulsão de vida o tempo inteiro. É a pulsão de vida brigando com a pulsão de morte o tempo todo. Isso é existência, é sobrevivência. Isso é pulsão de autoconservação, de autopreservação, né? Então, para começar a falar sobre as descobertas de Freud, o que Freud explica, né, a gente precisa primeiro tomar ciência dessas descobertas. Então, as grandes descobertas da psicanálise são o complexo narcísico. Para vocês terem uma ideia, o complexo narcísico está ligado com a autoconfiança, está ligado com o amor próprio, está ligado com a autoestima, quer dizer, só coisa importante. Por exemplo, ninguém se suicida com um complexo de inferioridade resolvido. Então você só consegue se destruir, né, se você realmente não der valor para você. Então você dá valor para você mesmo é fundamental. E aí é aquela questão, mas eu estou dando valor para mim mesmo, mas eu tenho valor mesmo? É essa que é a questão da gente discutir aqui. Então, quer um exemplo de pulsão de morte? Melancolia, depressão, suicídio, tá aí, tudo aí, tá? E não falta, não tem como uma pessoa regredida, né, à fase anal expulsiva não ter questões de autoagressão ou de agressão dos outros, né? Às vezes você vê também exemplos assim de que as pessoas estão sendo agredidas, estão numa relação tóxica
insuportável, né, porque estão convivendo com emissores de pulsão de morte realmente que compulsivos, incoercíveis, né, e que não tem jeito, tá? Bom, é muita coisa para falar, a gente vai voltar a esse assunto, tá? Mas então, só para fechar, existe uma cartilha psicopedagógica de Freud a ser cumprida, tá? Então a criança tem que sair da primeira infância com o amor próprio, a autoestima, quer dizer, o complexo narcísico bem trabalhado. A questão da realidade também precisa ser resolvida pela criança. Se a criança não conseguir resolver, cabe ao adulto, né? Na passagem da infância para a vida adulta, isso vai ter que ser resolvido. Não se admite um adulto que não tenha compromisso com a realidade, tá? Então, compromisso com a realidade é uma coisa fundamental da idade madura. Um adulto precisa ter compromisso com a realidade. E o complexo em que isso fica, né, o grande terreno de aprendizado, o grande ringue de luta, né, de aprendizado desse complexo, é o que a gente chama de complexo de castração. Por quê? Porque a castração é uma realidade dura, né, para a criança lidar. Ela tem que explicar por que da diferença anatômica entre os sexos. Esse é o complexo de castração. Mas o complexo de castração tem a ver mais com o sexo ou tem mais a ver com a realidade? Tem mais a ver com a realidade, tá? Não é com o sexo, tá? E o complexo de Édipo finalmente fecha toda essa cartilha psicopedagógica. Ele precisa ser elaborado porque é a conjugação da pulsão de vida e pulsão de morte atuando em torno do objeto sexual. Então, você, para preservar a sua infância, né, você precisa deixar sua mãe sendo mãe, seu pai sendo pai. Quer dizer, eles sendo adultos, lá na vida deles, e você preparando o terreno para você usufruir da tua vida, na tua geração, com os teus companheiros e companheiras da tua geração, que vão se tornar adultos como você também.